Ano passado ele esteve com a gente e desde o ano passado ele se tornou meu mentor e eu só agradeço a Jesus pela vida dele. E não tem jeito mais profético de terminar um evento profético que nem esse, do que a gente tendo a bênção dos mais velhos sobre aquilo que Deus está para fazer na nossa vida. E então a gente vai ser extremamente abençoado pela palavra do Gustavo Paiva. E eu quero que você louve a vida de Jesus pela vida dele. Sem palavras. Eu vou chorar. Eu não gosto de abraçar ele, dá ruim. Antes de você começar, eu queria muito orar por você. Eu nem sei se eu consigo, mas vou orar. Quero que você estenda as suas mãos. Enquanto eu pensava no Guga em casa, na pregação dele, eu tive uma palavra. E Guga, Deus me disse que no céu você é conhecido como aquele a quem Jesus conta segredos. E ninguém lá cita nem o teu nome. É aquele a quem Jesus conta segredos. Obrigada, Jesus, pela vida do Guga, pela vida da Mara e das crianças, Jesus. Obrigada porque ele é uma plataforma para a minha geração. Obrigada por toda a instrução e ensinamento que o Senhor derrama sobre a vida dele, pelos segredos que você conta, que só ele sabe. E que toda vez que a gente chega nele para contar alguma coisa, você já contou para ele antes. Então, que continue assim, para que haja instrução sobre a minha geração, Pai. Que o Senhor levante a vida dele. E que o Senhor levante a vida dele como uma plataforma para nós. E que hoje o Senhor use ele de uma maneira que ele nunca foi usado antes. Em nome de Jesus, amém. Abre suas mãos, o Espírito Santo está aqui. Só abre suas mãos. Sabe, mais cedo, quando a Pri estava orando pelas pessoas que estavam passando por problemas emocionais, você estava com tantos pensamentos de morte e tanta depressão, eu tive uma visão. E essa visão foi uma visão muito clara. E a visão que eu tive foi um anjo. Ele me pegou e me levou em um lugar que era como uma adega de vinhos. E eu fui lá, cara. Eu não escolhi lá, ele me levou lá. E quando eu entrei nessa adega de vinhos, eu vim entrando com ele e tinha vários frascos vazios. E tinha um escrito 1904. Eu acho que um vinho de 1904 é um vinho bom. E ele estava vazio. E eu perguntei para o anjo: por que esse vinho está vazio nessa adega? Ele me disse: esse foi o vinho que foi derramado sobre Gales e Evan Roberts. Para quem não sabe, rolou um avivamento em Gales, que isso alastrou para o mundo. E eu continuei andando com esse anjo ali, cara. E ele me levou a uma garrafa de vinho que estava também vazia. E estava escrito 1906. E ele disse: esse foi o vinho da geração de Azusa. Houve um derramar em Azusa, que dizem que de Azusa até aqui 900 milhões de pessoas entraram no reino de Deus desde o avivamento de Azusa. E eu estava nessa visão agora mais cedo. E eu andei mais um pouco. E eu cheguei num lugar que era um lugar aparentemente de vinhos fechados. E eu vi uma rolha que estava quase saindo. Eu perguntei: e esse aqui? E ele me disse: esse é o vinho da sua geração.
Agora escute. Eu sei que isso é muito para qualquer cabeça limitada, mas desculpa, cara. As coisas de Deus são loucuras para os homens. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria são os 3 fundamentos do reino de Deus. Sabe, a geração dos nossos pais, eles lutaram pela espada. Sabe, nós estamos aqui hoje porque eles tiveram uma grande guerra no passado. E nós temos que honrar esses caras. Esses caras que abriram o caminho nessa nação, que quando colocavam a Bíblia embaixo do braço e andavam pela rua, eles eram vaiados. Nós precisamos honrar os pais na fé, amém? Homens que do Iapoque ao Chuí derramaram lágrimas e sangue para abrir o caminho para que a gente chegasse aqui hoje. Esses caras, eles eram chamados dos aleluias, criticados, mas eles iam para as praças, eles gritavam com o fogo de Deus. E eles conseguiram avançar com o reino, eles lutaram, eles desbravaram, eles fizeram batalhas espirituais. Eu não sou nem desse cara, mas eles fizeram isso, cara. Eles gritaram os céus, eles gritaram a terra, eles doaram as suas vidas. Eles foram a geração da espada. Deus me disse há um tempo atrás que Deus estava tirando a geração, Deus estava transicionando de uma geração da espada para uma geração de sabedoria. É como a transição de Davi para Salomão. Davi lutou pela espada, mas quando Deus quis startar um novo ciclo, ele começou uma geração de sabedoria em Salomão, e Salomão então faz o reinado de paz. E Deus me disse muito claro, você se lembra quando Pedro tentou me defender, lá no Getsemane, ele cortou a orelha de Malco, e eu disse para Pedro, Pedro, guarda a espada. Eu estou dizendo para a igreja agora, guarda a espada, porque aquele luta pela espada vai morrer. E ele me disse assim, Pedro representa a igreja, Malco representa o mundo. E quando você corta a orelha por tentar me defender, você está tentando me defender, mas você está usando a ferramenta errada. Por isso você está cortando a orelha do mundo, impedindo do mundo ouvir a verdade do Evangelho, mesmo tentando me defender. E Deus estava falando, guarda a espada. E nós guardamos a espada. Nós somos uma geração que não gosta de espadas, tá ligado? Nós somos uma geração que gosta de se mover em sabedoria. E Deus me disse assim, essa próxima geração, se o reino é o reino de justiça, espada, paz, sabedoria, qual é a próxima geração? Diga alegria. Olha para o lado e fala bem assim, alegria. Por que você acha que o diabo tem colocado tanto? Eu não gosto de falar do diabo, cara, porque Jesus tomou toda a autoridade nos céus e na terra, então alguém ficou sem nenhuma. É o que diz alguns amigos nossos lá da Califórnia. Mas presta atenção, por que você acha que o diabo tem colocado tanta crise de identidade nessa geração e tentado levar essa geração ao suicídio, à depressão? Porque essa geração, cara, é a geração da alegria. Você vai viver, presta atenção, você vai viver, e a sua vida será uma vida da força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você será uma geração forte, uma geração que irá transformar e tomar os lugares assolados. Não acredite na mentira, não acredite. Quando eu vi aquele vinho sendo aberto, naquela visão, eu entendi que Deus vai embebedar essa geração, cara. Você vai ficar bêbado do Espírito. Eu não acredito nesse negócio de bêbado. Eu também não acreditava até ficar bêbado. Eu falava, eu não acredito nesse negócio, não acredito nesse negócio, sabe? Até um dia que Deus me pegou, eu era o cara mais revoltado de todos. Minha mãe me obrigava a ir para retiros de igreja. Minha mãe, eu fazia coisa errada, minha mãe, você vai pagar, você vai para o acampamento da igreja. E minha mãe mandava lá para os acampamentos da igreja. Em um acampamento eu estava sentado lá na última cadeira com a minha camisa da Bad Boy. Eu falei para minha mãe, tá bom mãe, eu só vou se você me der 2 camisas da Bad Boy. A camisa da Bad Boy na minha época, eu tenho 38 anos. A camisa da Bad Boy na minha época era símbolo de rebeldia.
Camisa da Bad Boy, bermudão da Ciclone e sandália da Kenner. Tá ligado, né? Você tá ligado que quando você apanhava de sandália da Kenner, você não apanhava, você tatuava. Era dessa grossura a lapa do negócio. Então, minha mãe me obrigava, eu estava lá na última cadeira, sentado assim, domingo de manhã, mascando meu chiclete, com meus amigos que também tinham sido obrigados para ir para o acampamento. De repente minha mão direita começou a tremer. Isso passou pelas minhas costas. Minha mão esquerda começou a tremer. De repente minhas duas mãos estão tremendo. De repente minha perna esquerda começou a tremer. E meus amigos estão dizendo assim: cara, o que está acontecendo com você? Eu falei: não sei. Aí de repente meu coração começou a queimar. Eu comecei a chorar. Minha perna direita começou a tremer. Eu tenho certeza que Deus no céu estava cantando: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Braço direito, braço esquerdo, perna esquerda. Aí Deus estava me capturando, cara. E aí de repente eu estou todo tremendo, eu estou chorando muito. E eu entro dentro de uma visão. E de repente, naquela visão, presta atenção, eu era o revoltado, cara. Eu era o cara que não tinha jejuado, orado, não tinha pagado preço nenhum. Eu estava lá porque eu queria 2 camisas da Bad Boy. De repente, eu entro dentro dessa visão e eu vejo milhares de jovens se levantando do Brasil, um fogo sobre eles. Eles começavam a incendiar a nação brasileira e partia para outras nações. Onde eles pisavam, o fogo do Espírito se espalhava. E Deus me disse assim: ó, um dia você vai ser um dos líderes dessa geração, um dia. E eu falava assim: eu, Deus, fosse você. Mas eu não sabia quem eu era. E eu estava lá no meu êxtase. E de repente o pastor falou assim: você aí que está tremendo. Eu virei ponto de referência. Você aí que está tremendo aí, vem aqui. E eu comecei a ir para frente. De repente, quando eu estou indo para frente, eu estou tão envergonhado com a camisa que eu estou usando. Eu começo a tirar a camisa, eu começo a ficar pelado na igreja, cara. Não é uma coisa boa, tirar roupa na igreja. Eu começo a arrancar e jogar sandálias, que eu estou envergonhado. Eu chego lá na frente, ajoelho, o pastor vira para mim e falou assim: olha, Deus vai levantar uma geração no Brasil. Essa geração vai incendiar as nações da terra. Essa geração, ela vai pisar os povos, ela vai avivar as nações. E ele começa a falar da visão que eu tive. Mas você sabe quem era eu? Eu era um cara com a identidade distorcida, que não sabia quem realmente eu era. E aquele dia eu fiquei bêbado do Espírito pela primeira vez. Isso ficou, eu tive esse êxtase espiritual. E eu fiquei ali, cara, de verdade, até a noite. E eles me levaram para o ônibus e eu, bêbado, Jesus é um bom companheiro, Jesus. E me botaram no ônibus. E eu fui para casa, eu cheguei em casa. E eu falei assim: mãe, pai, eu conheci Jesus. Jesus me capturou hoje de manhã. Eu desci, eu corri para meus amigos, tudo vida louca, meus amigos. Eu disse para eles: cara, eu encontrei Jesus. Os caras começaram a rir de mim, jogaram sorte. Falaram bem assim: você vai durar 1 semana. Eles começaram a apostar: vai durar 1 semana, vai durar 1 mês, vai durar 2 meses. Tem mais de 20 anos, cara. Sabe por quê? Porque aquele dia Deus gritou a minha identidade. Sabe o que Deus vai fazer nessa noite, no final do aso? Eu estava ali atrás e falei assim: Jesus, me ajuda. Porque o Senhor derramou tanto nesse lugar, o que eu vou falar? Eu acho que eu vou deitar no chão e vou ficar falando em línguas. Mas eu sinto que Deus quer capturar algumas pessoas nessa noite. Mas presta atenção, não será a captura para 1 semana. Não, Deus não vai te tocar nessa noite para 2 semanas. Essa noite vai ser o seu ponto de virada. Essa noite, sabe, esse dia vai ser lembrado pela tua vida para sempre. Daqui a 10 anos você vai dizer: um dia, no dia 23, que disse que o mundo ia acabar, Jesus ia voltar, terremoto ia acontecer. No dia 23, Deus mandou um terremoto para a minha vida. Eu fui transformado pela glória de Deus. É hoje, cara. Essa noite, quando acabar essa noite, quando os anjos de Deus entrarem nessa casa, alguns vão embora daqui marcados com as marcas eternas.
Ele está abrindo o vinho. Sabe que todo avivamento territorial, todo avivamento nacional começa com avivamento pessoal. Nós iremos modelar uma cultura através de uma identidade de reino. Se você quer dar um nome para essa mensagem, dê esse nome: modelando uma cultura através de uma identidade de reino. Existe um homem na Bíblia que, quando ele nasceu, ele não sabia quem, a família dele entendia um pouco do que ele ia se tornar, mas de verdade, quando ele cresceu, ele não entendia o seu real chamado e a sua real identidade. Eu acho que esse homem parece um pouco a nossa geração. Nós não sabemos quem somos, cara. Nós não descobrimos ainda a nossa real identidade, a identidade de reino que Deus tem para nós. E esse homem, ele foi criado para ser um príncipe no Egito. O nome dele é Moisés. E Moisés, a Bíblia conta que quando Moisés nasceu, pegaram a mãe dele, chamada Joquebede, pegou Moisés, colocou ele dentro de um cesto de folha de papiro, jogou sobre as águas do Nilo, e Moisés flutua sobre as águas do Nilo, e ele é pego por uma mulher que era filha de Faraó, e ele é criado ali para ser um príncipe. A identidade de criação de Moisés era uma identidade para ele ser um príncipe no Egito. Ele foi formado desde pequeno para ser um príncipe, mas existia uma voz do céu que dizia que ele se tornaria um libertador. Então a identidade de criação de Moisés era diferente da identidade de reino de Moisés. Sabe, muitos aqui foram criados, formados de uma maneira diferente do que o céu proclamou sobre você. Mas nessa noite é a noite que a sua sarça vai brilhar, cara. E Moisés então, ele cresceu para ser um príncipe no Egito. E um dia ele já está ali na sua formação adulta, cara. Ele já está ali, já prestes a se tornar aquilo que por criação lhe foi ensinado. Mas ele vê um egípcio agredindo um hebreu. E quando ele vê a identidade de reino dele, a identidade daquilo que Deus tinha dito para ele, a identidade de que ele era um libertador, aflora nele. E quando aflora nele, ele corre, ele bate e ele mata aquele egípcio. E a Bíblia fala que ele foge, e por 40 anos ele se torna então um homem que está num deserto vagando. Sabe, aquela identidade de ser um libertador era verdadeira, mas ele tentou botar a força dele para concluir a missão dele. Presta atenção, não coloque a sua força para concluir a sua missão. Todas as vezes que a gente tenta colocar a nossa força para concluir a missão de Deus na nossa vida, a gente forma algo que é ruim. Simplesmente abra as mãos e diga: está no teu controle, Senhor. Amém. Você sabe que existe um povo que chegou na terra de Sinear e construiu uma torre chamada Babel. Sinear significa lugar dos sonhos. Babel significa confusão. E o princípio de Babel é: nós vamos construir uma torre que vai tocar os céus pelas nossas próprias mãos. Eu vou colocar nas minhas mãos e eu vou concluir o toque aos céus, a minha carreira com a minha própria força. O que aconteceu? Deus desce e confunde as línguas. O sonho se torna confusão. Sabe por que muitos sonhos se tornam confusão na vida de muita gente, cara? Porque muitas vezes nós estamos colocando a nossa força e não estamos deixando ali a força do Espírito nos conduzir. Presta atenção, em Babel as línguas foram divididas. Quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, as línguas foram devolvidas. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo vem sobre alguém, você começa agora a falar a língua das nações. Fala assim: Deus, eu entrego tudo a Ti. E diga: não é pela minha força, mas é pela força do Senhor. Então aquele homem, ele foi criado para aquilo. Então ele foge. A identidade de reino está ali nele. E ele passa mais 40 anos. Os primeiros 40 anos sendo preparado para ser um príncipe. Os segundos 40 anos da vida de Moisés, um homem que estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Até nós caímos em Gênesis capítulo 3, que eu acredito que os céus está apontando para nós agora, e está apontando Gênesis 3 e Gênesis 4 nessa noite, nesse lugar. E diz assim, Gênesis 3: apacentava Moisés, versículo 1, rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levantando o rebanho para o lado do ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, e disse, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia como fogo, e a sarça não se consumia.
Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa maravilhosa visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, do meio da sarça, a voz do Senhor disse, diga, a voz do Senhor disse: Moisés, Moisés. Eu penso que a voz de Deus muitas vezes é assim, né? Muitas vezes não. E ele repete: Moisés. Ele responde: eis-me aqui. Versículo 5. Deus continua dizendo: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente havia aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu chamado por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento deles, por isso desci e vim livrá-los da mão dos egípcios, e fazer subir daquela terra uma boa e ampla terra que mana leite e mel, o lugar ao qual enviarei vocês, que será o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos ferezeus, dos zeus, um monte de eu aí. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios têm oprimido. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que você vá e liberte aquele povo. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel dali? Pula para o capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que crerão, nem crerão na minha voz, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Perguntou-lhe o Senhor: o que é que tens na mão? Respondeu: um bordão, uma vara, um cajado. Então ele disse: lança na terra. E ele lançou, e quando ele lançou o bordão, essa vara virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou pela cauda, e se tornou então um bordão, se tornou uma vara, um cajado, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete a mão no seu peito, bota a mão no seu coração, tira. E ele fez, e quando ele tirou, a sua mão estava branca como a neve de lepra. Então disse o Senhor: torna a meter a mão. E ele colocou novamente, e quando tirou, já não havia mais nada. E isso será por sinal, para que venham e creiam que eu te enviei. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, porque Moisés relutava com Deus. Não é Arão o levita, o teu irmão? Disse Deus: ele está vindo até você, e ele falará fluentemente as palavras que eu te ordenar. Só até aí, presta atenção. Moisés, nesse capítulo, Deus estava gerando o ponto de virada na vida dele. Deus, nesse capítulo, ele estava literalmente mudando a história de Moisés. Deus estava agora destruindo a identidade de criação, estava levando Moisés a uma identidade de reino. Eu volto a repetir: a maioria de vocês aqui foram criados de uma maneira errada. Não que seus pais fossem homens maus, não que a sua mãe não fosse uma pessoa maravilhosa, mas muitos de nós não fomos criados para o design ao qual Deus projetou para nós. E só um encontro pode mudar e pode nos devolver ao design original. Então Moisés agora, ele está tendo um encontro dele que está levando ele ao design original, está levando ele à missão original da vida dele. Sabe, você pode ser feliz fazendo muitas coisas, mas você só vai ser completo fazendo o que Deus te ordenou ou te fez para ser. Você pode até ser feliz fazendo aquilo que agrada o seu coração, mas você só vai ser completo de verdade se você entender qual é a sua missão nesse planeta. Eu quero te dar aqui 3 pontos básicos para você caminhar para o seu destino, para a sua missão, para que Deus forme em você a identidade de reino, e para que você saia da identidade de criação, ou a identidade que o mundo quis colocar em você, e você caminhe para essa identidade de reino, amém? Primeiro, respeite o processo. Olha para o lado e diga assim: você precisa respeitar o processo. Quando Deus vira para Moisés e fala: tira a sandália dos seus pés, o que Deus estava fazendo com Moisés? Colocando ele no processo. Olha para o outro lado e diga assim: respeite o processo. Respeite o processo. Você precisa respeitar o processo.
Sabe, processo, escuta o que eu vou te dizer. Processo é a maneira pelo qual Deus trabalha em você, para que um dia você possa conviver com o peso do favor dele. Vou repetir. Processo é a maneira como Deus trabalha em você, para que um dia você possa viver num palácio. Processo é a maneira como Deus trabalha em você, para que um dia você possa viver com o peso das suas promessas. Todas as promessas de Deus que chegam na sua vida, se você não tiver tido um processo, provavelmente aquelas promessas, elas vão se tornar um fardo para você, e não um passo para a conclusão do seu destino. Por isso muitas vezes Deus te coloca em uma situação que não é uma situação tão boa. Deus permite que a situação não boa bata na tua vida, para que você entenda que você precisa tirar as sandálias dos pés, você precisa andar um processo. Está comigo? Deus trabalha em você para depois trabalhar a partir de você. Deixa eu te explicar isso melhor. Tem muita gente aqui que está achando que coisa ruim, quando coisas ruins que acontecem na vida são sinal de que você não está sendo aprovado por Deus, ou que realmente você está numa luta espiritual. E muitas vezes não. Muitas vezes as coisas que não estão sendo tão boas na tua vida estão te preparando para aquele lugar bom. Diga: eu não sou o que eu sinto, eu sou o que Ele disse que eu sou. Você não é o que você sente, você é o que Deus disse que você é. Então, deixa eu dar esse fundamento para a gente entender o processo. Quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Quantos Deus já falou alguma coisa sobre você? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok, se Deus não falou nada sobre você, eu quero dizer para você que você é um filho de Deus, e você foi chamado para mudar o mundo. Agora você tem uma palavra. Quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Olha para o lado e diga assim: cara, eu vou mudar o mundo. É de verdade. Você está pensando que eu sou louco? Eu sou louco mesmo, por isso eu vou mudar o mundo, porque eu sou louco. São os loucos que empurram o mundo para frente. Agora presta atenção. Quando você recebe uma palavra de Deus, tudo que Deus fala, presta atenção, tudo que Deus fala se faz, porque Deus não comunica, Deus cria. Porque assim como Deus disse, haja luz, houve. Então quando Deus está falando, na verdade Ele não está comunicando, Ele está criando. Então quem recebeu uma palavra para o seu futuro, na verdade o seu futuro deixou de ser tempo e se tornou lugar, porque Deus falou algo no seu futuro, e o seu futuro não é mais tempo, Ele construiu o futuro. Eu gosto disso. Presta atenção. Talvez você olhe hoje e você diga assim: Deus está falando umas coisas para mim, Guga, que são umas coisas extremamente malucas, loucas. E eu olho e eu não vejo nada daquilo que Deus está falando. Presta atenção, no reino de Deus, a audição é mais importante do que visão. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Então muitas vezes Deus está falando algo para você que é diferente do que você está vendo, mas na verdade quando Deus está falando, Ele está criando, porque tudo que Ele fala, Ele cria. Então presta atenção. Deus dá visão pela audição. Eu gosto disso, porque Deus está te dando visão pela audição. Deus não está te dando visão por aquilo que você vê, cara. Olha a partir do que você escuta, enxergue a partir do que você ouviu. Deus te falou bem assim: você vai se tornar um avivalista, você vai se tornar uma voz numa esfera da sociedade, você vai transformar o sistema. Aí você olha e fala bem assim: é mesmo, é? Eu não estou vendo nada disso. Quem disse que você precisa ver? É mais ou menos assim, você bota no GPS, São Paulo, se eu falar Rio de Janeiro vai dar treta. Não, né? Não, São Paulo e Rio já fizeram as pazes, né? Então tá bom, São Paulo, Rio de Janeiro. Você bota São Paulo, Rio de Janeiro no GPS. Aí você está indo no GPS para o Rio de Janeiro. Você erra o caminho, o GPS fala o quê? Recalculando. O tempo muda? Sim, o tempo para você chegar no seu destino muda, porque você errou o caminho. Mas o destino muda? O tempo pode mudar, mas o destino não. É assim, quando Deus fala uma palavra, Ele criou o seu destino. Então presta atenção. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Deus está te dando uma visão pela audição. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Agora presta atenção. Deus libera uma palavra para Moisés, dizendo: tira a sandália dos pés. Deus estava colocando ele num processo.
E o processo não era um processo fácil, porque ele estava ouvindo algo diferente daquilo que ele cria, porque ele era um fugitivo, e Deus estava falando para ele voltar do lugar da dor, que é um lugar onde ele matou um homem, e Deus estava falando, volta lá, e ele está dizendo, eu não posso, volta lá, ele está dizendo, eu não posso, porque eu não posso fazer isso que o Senhor está me dizendo, e Deus estava dizendo para ele, a única coisa que eu quero que você entenda, é que minha palavra não tem poder de apenas comunicar, tem o poder de criar. Se eu estou falando, eu sou responsável por ela, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que eu falei. Quem acha que Deus muda de humor assim, sabe? Tem gente que acha que Deus uma hora está bravo, uma hora está alegre, uma hora está bravo, uma hora está alegre, uma hora está bravo, e Deus... Presta atenção, Deus está feliz. Ele mandou o seu filho há 2000 anos atrás, e ele venceu. Deus não está lá no céu, você pecou, agora eu estou bravo com você, estou muito... Não, Deus está feliz, porque apesar de você, quando Deus te liberou essa palavra sobre a sua vida, Ele sabia que você ia errar muitas vezes, mas mesmo assim Ele liberou crendo que você vai superar o teu erro, mesmo sabendo que você ia errar. Ele falou, eu confio em você, ande com essa palavra, mas eu errei, não tem problema, a minha palavra tem o poder de te levantar. A Bíblia diz assim, santificai-vos na palavra, santificai-vos na verdade. Quantos acreditam aqui que a palavra de Deus é a verdade? Então você se santifica na verdade que você recebeu. Agora deixa eu voltar. Então agora Moisés, então ele recebe uma palavra, ele entra naquele processo, e quando ele está resistendo no processo, o processo está difícil. Então muitas vezes o processo não é fácil, cara, mas você precisa entender que as adversidades é a maneira que Deus trabalha em você, para te fortificar, para que você possa viver com o peso do favor. É mais ou menos assim. Encare as coisas de uma perspectiva diferente. Um dia, Jesus estava andando, o amigo de Jesus, um dos melhores amigos de Jesus, chamava Pedro. Pedro era um cara muito louco. Pedro, um dia Jesus estava lavando os pés, Pedro falou assim, não lava meus pés, por favor. Aí Jesus vira para ele e falou assim, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo, sabe? Eu tenho uns dois assim na minha equipe. Pedro era esse cara, um amigo de Jesus. Jesus está indo para a cruz, Pedro diz assim, Jesus, não vá para a cruz. Jesus vira para um amigo e fala, para trás de mim, Satanás. Jesus chama um amigo de Satanás, olha que amigo legal. Ô Satanás, vem aqui para trás, grava isso. Lá na frente, Jesus está no Getsemane, prestes a entregar a sua vida, vem um homem até ele, o traidor chamado Judas. Jesus abre os braços e fala, amigo. Jesus chama o amigo de Satanás e o traidor de amigo. Sabe por quê? Porque Pedro tentou tirar Jesus do propósito dele, que era ir para a cruz, mas Judas colocou Jesus no propósito dele, que era a cruz. Nem tudo que é ruim contra você está te tirando do propósito, nem tudo que é bom a favor, seu favor, está te colocando no propósito. Presta atenção no que eu estou dizendo. Processo é você entender se aquilo está te tirando do destino ou não. Cara, isso aqui é dor, mas está me colocando no destino. Para, cara, de ficar chorando as suas dores. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Vamos lá, cara. Tem hora que vai doer mesmo. Tem hora que vai doer mesmo. Mas presta atenção, Deus está no controle. Está doendo, Deus, mas eu sei que está tudo bem, porque o Senhor está no barco. O vento está batendo, o barco está sendo jogado do lugar do outro. Está tudo ok, Deus, o barco está indo, sabe? Eu não sei para onde ele está indo, mas se o Senhor está no barco, presta atenção. Não é como, é com quem você está. Não é como você vai chegar do outro lado, é com quem você vai chegar do outro lado. Se você olhar para o lado e você ver Jesus, it's ok. Se você olhar para o lado e entender que Ele está ali, ainda que o barco esteja sendo jogado pelas águas, saiba de uma coisa, cara, Jesus está ali, está tudo bem. Não pergunte como, pergunte com quem. Isso é processo. Tem muita gente que está sentada aqui, está dizendo assim, cara, sabe, os caras ficam me podando, sabe, os pastores, os líderes ficam me podando. Presta atenção, de quem é a obra? É de Deus. Eu já falei isso muito para Deus. Deus, sabe, as pessoas ficam me jogando para baixo, os céus, a terra, a vida. Aí um
dia Deus falou assim para mim: sabe por que eu coloquei um Saul sobre você? Para tirar o Saul de você. Aí Jesus me disse um dia assim: José tinha um sonho, ele contou o sonho. O que acontece com o sonho que ele conta? Vai para a cova, depois vai para a cadeia. Sabe quando José chegou no sonho dele? Quando ele interpretou o sonho de um copeiro, quando ele interpretou o sonho de um padeiro, quando ele interpretou um sonho de um rei. Aí ele viveu o sonho dele. Se você quer viver o seu sonho, interprete os sonhos de outros. Primeira coisa, a sua identidade tem que ser casca grossa. Vamos lá, olha para o lado e diga assim: respeite o processo. Vai doer, mas não existe rosa sem espinhos. Não existe. Eu estou com muito medo dessa geração, da nossa geração, como ela tem lidado com o casamento, cara. Porque é uma geração que está se tornando uma geração que não tem se aprofundado nos seus relacionamentos, sabe? Você pega os livros de Zygmunt Bauman, ele escreve Amor Líquido, Sociedade Líquida. Ele fala muito sobre isso. Nós precisamos entender que a aliança, ela é mais forte do que sentimento. Vamos lá, galera. A gente precisa entender que a melhor maneira de evangelizar o mundo é ser um cristão sadio, é ter uma família sadia, ter filhos sadios. Perguntaram para a Madre Teresa: como nós fazemos para mudar o mundo? Ela disse: vai para sua casa e ame sua família, você vai mudar o mundo. Está aí? Não divorcie dos seus relacionamentos. Ah, ele fez isso comigo, tchau. Ah, ele pediu perdão, ok. Ah, não, presta atenção. Não ande com a mentalidade de divórcio os teus relacionamentos, sabe? Ande com mentalidade de perseverança. Sabe, não divorcie das pessoas porque você teve um sentimento ruim contra elas. Talvez esse seja o processo de Deus para te fazer criar raízes. Você está aí? Lutero disse assim: eu aprendi mais um ano de casamento sobre a vida cristã do que 10 anos de monastério sobre vida cristã. O que eu quero te dizer, que se você for perseverante, se você não ficar simplesmente curtindo, descurtindo as pessoas, mas você falar bem assim: cara, a gente tem coisa que a gente treta, mas a gente se ama, e a gente vai perseverar nesse relacionamento. Isso vai gerar, sabe, em você uma construção tão forte interna. Você não é o que você sente, você é o que Ele disse que você é. Segunda coisa no processo, acho que eu falei demais sobre o primeiro, né? Eu poderia falar, falei demais, né? Tá, eu vou acelerar. A vara, a segunda coisa que Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Ele fala: uma vara. Olha para o lado e diga assim: uma vara. Deixa eu arrumar uma vara aqui. Tem uma vara aqui, não é bem uma vara, mas é uma vara. É um cajado de microfone. Eu desmontei o negócio aqui. Ok, faz de conta que essa aqui é a vara de Moisés. Eu já estou ancião aqui, né? Já me sinto ancião. Deixa a vara aqui. Sabe, Moisés tinha na mão, Deus falou assim para ele: você vai ser um libertador. E Moisés está dizendo: não, eu não dou conta. Aí Deus falou para ele: o que você tem na mão? Ele diz: uma vara. Aí Deus falou para ele: joga a vara no chão. Quando ele joga no chão, o que vira? Uma cobra. E a Bíblia fala que Moisés fugiu da cobra. Eu também fugiria. Eu odeio cobra. Tem gente que fica lá brincando com a cobra assim. Você está louco, cara? E aí ele pega, e Deus fala para ele: pega na cauda. E vira um cajado novamente. Sabe, eu estava lá em Israel, eu estava dando um rolê lá em Israel, que é um rolê irado que eu fui fazer lá. E quando eu estava lá, eu estava perto de um beduíno que tinha um camelo. E eu cheguei perto desse beduíno e desse camelo, e realmente eu fiquei um pouco agoniado, porque camelo é o bicho que mais fede no mundo. Você pensa que é gambá? Porque você não conhece camelo. E ainda tomei uma mordida do camelo. E aí eu estava conversando com o beduíno, eu falei bem assim, ele estava com um cajado na mão. Eu disse para ele: o que significa esse cajado para você, cara? Qual a importância disso para você? Lembrando que Moisés era um beduíno, era um homem que estava andando. Ele disse assim: esse cajado para mim, ele vai na frente no deserto. Eu
vou enfiando ele no chão, porque existem muitas cobras que se enterram na areia, existem aranhas que se enterram na areia. Então eu vou enfiando, muitas vezes saem essas víboras, eu mato elas. Eu me apoio no cajado para subir nas pedras. Então o cajado para mim é uma forma de confiança na minha caminhada, na minha peregrinação. Então quando Moisés joga, Deus fala para ele: joga o cajado no chão. O cajado vira uma cobra. Sabe o que Deus estava falando com Moisés? Moisés, a confiança em você mesmo é uma serpente que vai te picar. Presta atenção, Moisés, se você confiar em você nessa missão, na sua própria força, você vai ter esse cajado, o cajado que certifica a sua autoridade, isso vai se tornar contra você. Presta atenção, não é pela sua força, é pela força dele. Você precisa entender algo. A vara ali representava a autoridade. A sua identidade tem que ser uma identidade de confiança. O que é confiança? Diga: confiança é relacionamento. O que significa isso? Significa que Deus muitas vezes não vai responder todas as suas perguntas. E aí você vai ter que decidir se você vai abandonar Deus por causa do ministério ou vai abraçá-lo por causa do relacionamento. Você está disposto a andar com Deus, que grande parte dele é mistério? E você diz assim: eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor nunca me levaria a um lugar que o Senhor mesmo não está. Então eu vou. Pedro, vem até mim. Eu não estou entendendo, não existe um caminho, mas eu vou. Diga comigo: relacionamento precisa ser maior do que mistério. A Bíblia fala que a glória de Deus é ocultar as coisas, e a glória dos homens, dos reis, é desvendá-las. Tem um pastor americano que diz que Deus não esconde as coisas da gente, esconde as coisas para a gente. Deus não esconde as coisas de você, Deus esconde as coisas para você. E você sabe quando você chega nessas coisas? Quando a sua fome é tão grande, que você vai atrás. É mais ou menos assim. Você lembra quando os discípulos de Jesus enviou os discípulos dele? Jesus envia os discípulos dele e fala assim: vocês vão curar os enfermos, vocês vão limpar os leprosos. E eles vão curar os enfermos e limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Eles tinham uma palavra que eles iam expulsar os demônios. E um dia ele encontra um menino, e eles tentam expulsar o demônio desse menino, e o demônio não sai. Você lembra disso? E eles ficam ali tentando expulsar o demônio não sai. Agora presta atenção, eles tinham uma palavra que eles iam expulsar os demônios, mas eles vão na palavra que iam expulsar os demônios, e a palavra parece que falha. Você já recebeu uma palavra de Deus, você foi e o negócio deu ruim? Eu já. Aí eu volto, aí você tem duas opções: desacreditar na palavra, ou voltar para Jesus e dizer: o que está acontecendo? Porque olha que interessante, a Bíblia fala que eles tinham uma palavra que eles expulsaram os demônios, mas eles não expulsaram o mistério. E o que acontece quando o mistério surge? Você tem duas opções: de entrar em incredulidade ou voltar até Jesus para saber. Porque quando você volta até Jesus, a revelação é ampliada. Você está aí? Todo questionamento que é feito fora de uma atmosfera de fé gera incredulidade. Todo questionamento que é feito dentro de uma atmosfera de fé gera revelação. Não duvide de Jesus. Ainda quando as coisas não estão acontecendo como você acha que deveria acontecer, não duvide dele. Diga assim: ok, eu vou continuar. Por quê? Porque Deus está te levando a um lugar que a tua vara está sendo jogada no chão, a sua confiança em você mesmo está sendo jogada no chão, e você vai agora confiar nele. Segunda coisa que eu vejo nesse negócio de jogar a vara é porque Deus tem um poder criativo de transformar coisas. Diga: Deus é um Deus criativo. Hoje à tarde a Pri, ela pregou uma palavra, e naquela palavra ela citou um texto sobre impressionante em Apocalipse. Sabe, eu quero falar só um pouco sobre esse negócio de criatividade. Presta atenção, o teu destino está ligado à criatividade.
está ligado à excelência. Sabe que a palavra da nossa geração é uma palavra de sabedoria, que nós nos moveríamos como sabedoria. Eu comecei falando sobre isso. Sabedoria no capítulo 8, abre comigo aí, rapidinho, em Provérbios capítulo 8. Provérbios 8. Eu amo Provérbios 8. Provérbios capítulo 8, ele é o texto que é chamado da excelência da sabedoria. Todo o texto ele fala sobre sabedoria. Agora olha o que diz o versículo 25. Isso aqui é sabedoria falando, ok? Antes que os montes fossem firmados, antes de haver os outeiros terem nascido, ainda ele não tinha feito a terra, nem as ampliações, nem sequer o princípio do pó do mundo. Versículo 27. Escuta isso aqui, cara, grava isso. Sabedoria falando. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Quem estava com ele? Sabedoria. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Diga, sabedoria foi o arquiteto da construção do mundo. Agora presta atenção, sabedoria fez parte da criação, de transformar algo que não era em algo que é. Agora, quando você vê a criação, você encontra 4 elementos que são a essência da nossa geração. Primeiro, criatividade. Sabedoria estava lá na criatividade, na construção do mundo. Deus foi extremamente criativo em todas as coisas que Ele construiu. Segundo, excelência. Tudo que Deus fez foi com excelência. Terceiro, beleza. Tudo que Deus fez é belo. E quarto, integridade à palavra. Se você juntar beleza, se você juntar criatividade, se você juntar integridade e excelência, você vai encontrar sabedoria e você vai encontrar a química dessa geração. Tudo que é feito com excelência, com criatividade, com integridade, com beleza, atrai a nossa geração. Sabe, isso é a criação. Isso faz parte da sua identidade de reino. Estou encerrando. Terceiro, a terceira coisa que Deus estava fazendo, restaurando a identidade daquele homem e liberando ele, que eu acredito que faz parte da nossa construção, é que Deus estava ensinando ele a construir e não a reagir. Diga, construir e não reagir. Deus nos chamou para construir e não reagir. O que é isso? Aparece algo que o mundo faz, a igreja pega e vamos reagir a isso. Aparece outra coisa que o mundo faz, a gente sempre fica no poder reativo e não construtivo. Está comigo? Sabe, os líderes que transformam o mundo, eles se recusam a reagirem, mas eles estão fundamentados em criarem. Nós não podemos viver no poder da reação, mas da construção. Presta atenção. O mundo está definindo temas que a igreja deveria assumir e definir o papel novamente. Você quer ver uma coisa? Eles estão definindo o que é amor. O mundo está definindo o que é amor. Ah, amor é isso. Cadê a igreja para definir o que é amor, cara? O mundo está definindo o que é certo e o que é errado. Cadê a igreja para se levantar e definir? É isso aqui. Sabe por quê? Porque nós nos calamos. Nós abrimos mão, presta atenção, galera. É hora de nós abraçarmos o poder de construir e não de reagir. Onde estão os líderes que vão construir as próximas fábulas infantis que irão ser contadas nas escolas? Sabe onde estão os próximos homens que vão se levantar e vão construir os próximos filmes, que serão os próximos desenhos animados que irão fundamentar essa geração naquilo que é o amor verdadeiro do céu? Sabe, nós diluímos tanto a palavra amor que nós não sabemos mais o que é isso. Sabe, pare de reagir e comece a construir. Comece a construir a verdade de uma igreja pura, de uma família santa. Não reaja, construa. Você lembra quando Paulo e Silas estavam presos na cadeia? A Bíblia fala que perto da meia-noite, depois eles serem sido condenados e apanharem, Deus manda um terremoto perto da meia-noite e abre as cadeias. Quando abre as cadeias,
o guarda que foi chamado para cuidar de Paulo e Silas acorda, pega uma espada e bota no peito para se matar. A Bíblia fala que Paulo e Silas gritam de dentro da cadeia: ei, não lance a mão sobre você. Você lembra disso? Presta atenção, você apanhou, você foi condenado, você foi jogado no cárcere, Deus manda um terremoto, abre as cadeias, o que você faz? Corre. Mas por que Paulo e Silas ficaram? Porque eles não estavam no poder de reação, eles estavam construindo um destino. O que significa isso? Eles estavam vivendo pela missão e não pelo livramento. Sabe, quem vive de livramento perde a missão, mas quem vive de missão sempre tem livramento. Quarto e último, olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele está saindo ao teu encontro, vendo se alegrará o seu coração. Presta atenção, Moisés está 2 capítulos brigando com Deus, porque ele não quer ir libertar um povo. Aí Deus fala para ele: então tá, já que você está falando que você não sabe falar, eu vou trazer alguém que fale por você. A quarta coisa que você tem que entender na tua identidade de reino, que Deus nessa noite, Deus vai desconectar você das pessoas erradas e vai conectar você às pessoas certas. Existem pessoas que vão sumir da sua vida depois dessa noite. Aí você vai dizer assim: ué, por que foi embora? Não é que ele é uma pessoa má, é porque simplesmente ele não foi chamado para andar com você. Existem duas coisas que são as duas coisas mais poderosas para o destino de uma pessoa. Primeiro, o Deus que ela adora, que foi a mensagem que o Lipão pregou aqui pela manhã. E segundo, as pessoas que você se relaciona. Quando Deus quer mudar a sua vida, sabe o que Ele faz? Traz pessoas, ou te dá encontros divinos. Quando Deus quer mudar a sua vida, quando Ele quer mudar um tempo na sua vida, o que Ele faz? Traz pessoas, ou te dá encontros divinos. O que seria de Esther sem Mordecai? Timóteo sem Paulo? Toda a história bíblica é feita de pessoas que conectaram com outras pessoas para escrever a história. Então presta atenção, Deus estava mandando agora Arão até Moisés, porque Deus estava conectando os dois para o seu destino. Provérbios 27:17 diz assim: assim como ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 13:20 diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O que eu quero te dizer nessa noite? Que está começando uma estação na sua vida, e que pessoas incríveis se conectarão a você. Pessoas que você nunca sonhou. Sabe por que Deus está te dando os relacionamentos? Eu quero te encorajar a você fazer algo hoje. Pega uma lista, pega um papel e escreve todas as pessoas que estão ao seu redor. Cara, essa pessoa, Deus, essa pessoa está no meu redor, essa pessoa está no meu redor, essa pessoa. E comece agora a circular esses nomes e a pensar por que Deus colocou essas pessoas ao seu redor. Sabe, seja intencional nos seus relacionamentos. Sabe, comece a entender que Deus colocou pessoas e comece a valorizar essas pessoas, a honrar essas pessoas, porque isso tem a ver com o seu destino. A Bíblia diz assim, Paulo dizendo sobre a mesa da ceia: na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei em memória de mim. Semelhantemente ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso em memória de mim. E ele termina dizendo assim: por não discernir o corpo de Cristo, há muitos no meio de vós cansados e doentes e que dormem. Quem é o corpo? Quem é o corpo? Quem é o corpo? Quem é o corpo? Nós somos o corpo. Por não discernir o corpo, há muitos cansados, doentes e que dormem. Você já teve com uma pessoa que quando você conversou com ela, você falou assim: velho, pode me manda lá para a Síria, mano, eu vou ganhar a Síria para Jesus. Você conversa com ela, o seu coração começa a queimar. Você lembra disso? Você já teve com pessoas assim? Você tem que alimentar esses relacionamentos. Você já conversou com aquelas pessoas que quando você conversa com elas, parece que você acorda de um sono, uma revelação vem? Sabe o que significa isso? Deus te deu pessoas para você andar uma caminhada de transformação do mundo. Deus nunca vai enviar alguém só, sempre de 2 em 2 no mínimo. São pessoas que estiverem ou 2 ou 3
concordando em nome dele, ele vai se fazer presente. Sempre há um poder de unidade que vai liberar uma onda de glória. O que eu quero dizer nessa noite, que Deus, assim como Deus falou com a Pri, que Deus está levantando um exército, conectando pessoas. Essa noite é uma noite de conexões divinas. Presta atenção, você vai sair daqui, e quando você sair daqui, Deus vai te dar tantos relacionamentos que vão construir para o avivamento de Deus na nossa nação e na nossa geração. Encerro com isso. Quando eu tive esse encontro com Deus, eu preparei uma equipe para ir para o Vietnã. Nós íamos entrar mais ou menos com 15 mil Bíblias pela fronteira do Vietnã, e eu estava disposto a morrer por amor a Jesus. Eu falei, eu quero ser um mártir. Meu sonho é tomar um tiro num lugar maluco desse e ficar por lá e ser enterrado lá. Eu encontrei Jesus, velho. Eu não queria saber mais nada dessa vida. E eu disse assim, para isso eu não posso casar, porque se eu casar, eu tenho que cuidar da minha esposa, e eu vou ter que ter filhos, então eu não vou casar. Eu tinha decidido não casar e ir para esses lugares e morrer por amor a Jesus. E eu montei essa missão, acabei não conseguindo ir nessa missão, e algumas pessoas foram, meu time foi nessa missão. E eu me lembro que eu fiquei bem chateado de não ter conseguido ir nessa missão. Meu time foi entregar as Bíblias, avivamento, glória de Deus, umas coisas malucas. Os caras estavam orando lá, além daquelas Bíblias, tinham mais. Os caras estavam orando por mais Bíblias. Eles estavam orando, de repente começou a chover Bíblia. Alguém, mano, botou um balão cheio de Bíblia, a Bíblia da missão, a Bíblia, o balão subiu, puf, estourou. Os caras falaram, Deus manda a Bíblia. De repente, começou a chover Bíblia. Essas coisas malucas, sabe, o que acontece com crente. E eu me lembro, falei assim, cara, eu quero continuar sendo minha missão de mártir. Então eu não quero nada. De repente eu estou lá na igreja, num culto de adoração, eu estou adorando o Senhor. De repente eu abro os olhos, eu vejo uma pessoa andando, meu coração dispara, eu fecho os olhos e falo assim, ferrou. Era Mara. Eu fui para casa, fechei a porta do meu quarto e diz assim, Deus, eu tinha um acordo com o Senhor, que eu ia ser missionário, eu ia para o mundo maluco, e eu ia ficar por lá, eu ia morrer lá. O que o Senhor está fazendo? Cri, 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 cri. Você já teve o cri de Deus? Cri, Deus não fala nada? Quando Deus não fala nada, Ele está dizendo assim, mané, você não entende nada, sabe de nada, inocente. Os anos se passam e eu estou lutando contra aquele sentimento. E aí Mara vai embora para os Estados Unidos. Ela vai morar nos Estados Unidos. Ela está lá em Atlanta, numa igreja Vineyard. E o guitarrista da igreja, sabe que o guitarrista muitas vezes é o bambambam, né? O guitarrista da igreja começa a dar em cima dela. E eu estou aqui, gostando dela. Comecei a orar 9 meses orando, cara. E eu ficava imaginando assim, o guitarrista aqui, tocando assim, olhando para ela. Eu falei, desleal isso, Deus. Deixa eu ser mártir. E Deus falando, Deus não falava nada. Aí nessa noite eu falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, Deus, se Mara é para mim, que o Senhor traga ela de volta. Se não é, que ela fique lá. No outro dia ela me liga. Era telefone em casa ainda. Você lembra do telefone que tinha em casa? Eu sou velho. Tinha telefone em casa. Pega o telefone de casa, atende e fala assim, oi, Guga, tudo bem? Tudo bem? É o seguinte, eu estou acontecendo uma parada muito louca. Um amigo meu virou para mim e falou assim, ó, vamos para a Grécia comigo? Você está louco de ir para a Grécia com você? Eu quero ir para o Brasil. Tá bom, então vou te dar uma passagem para o Brasil. Me deu uma passagem de primeira classe. Tem como você me pegar no aeroporto? Eu falei assim, tem. Mas eu era o cara mais quebrado do que arroz de... Eu latia em casa para economizar cachorro. E aí eu pedi, ela foi chegar no aeroporto, eu pedi um carro emprestado do meu cunhado. Meu cunhado virou meu amigo primeiro, depois casou com minha irmã. Cuidado com esses caras, se funciona, velho. Olha o golpe. Mas encerrando, cara. E aí eu fui para o aeroporto, o carro acabou a gasolina comigo. E eu tinha meu bermudão do Ciclone. Você lembra o bermudão do Ciclone? Eu
comecei a meter a mão no bolso do bermudão do Ciclone. O bermudão do Ciclone tinha mais ou menos uns 10 mil bolsos. Era um bolso dentro do bolso, dentro do bolso, dentro do bolso, dentro do bolso. Você lembra disso? E aí eu consegui achar R$20. Corri, botei gasolina, cheguei, ela tinha ido embora. Fui para a casa dela. Cheguei na casa dela, nós conversamos. Mal eu sabia que essa mulher seria um dos estilingues de Deus para o que eu estou fazendo hoje. Eu nunca estaria aqui se não fosse pelos incentivos dela. Presta atenção, as pessoas que Deus coloca na sua vida, honre elas. Essa noite, nesse exato momento, eu posso ver uma fileira de anjos aqui. Eles estão dizendo assim, eles estão falando para mim, cala a boca, eu quero agir. Essa noite vai ser o seu ponto de virada. Essa noite a sarça vai brilhar na tua frente. Muitos aqui vão ter que começar a ter encontros sobrenaturais com o Senhor. Outros aqui vão viver uma troca de relacionamento poderosa. Outros vão sentir um fogo descendo sobre o seu corpo. Outros vão sentir lágrimas escorrendo. Outros vão sentir um frescor caindo sobre as suas costas. Sabe, é o poder do Espírito vindo sobre você nessa noite para levantar a tua vida. E Deus disse que Ele levantaria uma geração de avivalistas e reformadores. E esses avivalistas e reformadores estão nesse salão hoje. E quando nós começarmos a orar, o poder do Espírito virá e irá comissionar essa geração. O que acontece com esse homem é o que vai acontecer com você. Esse homem sai desse encontro com a vara na mão, com a confiança no Senhor, com a sua identidade transformada, com os aliados ao seu lado, com os relacionamentos certos. Ele chega diante do faraó e diz: deixa meu povo ir. E ele lidera um dos maiores movimentos da história bíblica, de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas foram transicionadas do dia para a noite, para a terra que Deus prometeu. O que eu quero te dizer nessa noite, que quando Deus te der um encontro, esse encontro não para em você, ele começa em você, mas quando acabar essa noite, quando fechar as cortinas, quando as luzes se apagarem, não vai mais parar. O que acontecer aqui não vai mais parar. Sabe o que vai acontecer quando acabar essa noite? Quando você sair por aquelas portas, existe 3 milhões, existe 50 milhões, existe 170 milhões de pessoas nessa nação que estão esperando a tua voz, que estão esperando o Deus que te tocou aqui. Sabe por que Deus está te dando milhares de seguidores? É para que esses seguidores olhem para você e vejam um reflexo de Deus. Sabe por que Deus está te dando influência nas mídias sociais? Sabe por que Deus está te dando influência na tua comunidade, na tua igreja? É para que você revele o amor dele. Não é revelar o amor falando apenas do amor, é revelar o amor sendo o amor. Sabe o que vai acontecer hoje? Aquele fogo que Moisés viu fora dele, agora estava dentro dele. Aquela voz que ecoou aos ouvidos dele, agora estava dentro dele. Agora não era uma voz externa, era uma voz interna que dizia: Moisés, por aqui e por ali. É isso que vai acontecer com você hoje. A voz que ecoou lá fora agora se torna a voz que ecoa aqui dentro. Se coloque em pé nessa noite, porque o Espírito de Deus está vindo sobre você. Levante suas mãos aos céus, bem alto aos céus. Esse será o teu ponto de virada. Só levante as mãos e diga: Espírito Santo, venha sobre mim. Feche seus olhos, é agora que a coisa acontece. Pai, eu oro para que haja uma invasão de anjos aqui agora. Que eles entrem com os pergaminhos na mão e leiam o destino dos teus filhos. Que anjos agora toquem, os comissione para o propósito ao qual o Senhor tem para eles. Eu oro para que a sarça brilhe agora. Um encontro mais, Senhor, uma palavra a mais, e a nossa vida será transformada para sempre. Eu oro agora, Senhor, para que o teu Espírito seja derramado, o vinho dessa geração seja derramado. Só levante suas mãos e espere.
Só erga suas mãos, receba agora. Os anjos de Deus estão aqui. Pai, eu oro nessa noite para que a sarça brilhe, para que o destino seja liberado, para que os teus filhos encontrem o propósito pelo qual o Senhor os criou. É agora que o fogo do Espírito vem sobre você. Mais Espírito Santo. Está começando. Está começando mais, Senhor. Só aguarde. Está começando. Está começando. Você sempre vem. Ele está pairando aqui. Só levante suas mãos, toque nele, toque nele. Toque nele, toque. Isso. É. Veja, o Senhor está abrindo a janela do seu destino nessa noite. O Senhor está abrindo uma janela para os propósitos dEle, para essa geração nessa noite. Esse lugar se torna um catalisador, um megafone para essa geração. É agora. Mais Espírito de Deus, 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 mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais. Quem nessa geração restaure os sonhos e os propósitos dela. Mais Espírito Santo. Vamos, levante suas mãos e pegue o fogo. Pegue o fogo nessa noite. Toque
fogo nessa noite. Toque na chama nessa noite. A chama carrega uma voz. A voz está de Deus, está aqui. Pegue o fogo. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas. Levante a sua voz aos céus. Vamos mais fundo nessa noite na presença do Rei. Levante a voz, comece a falar em línguas. Você é um odre desse vinho novo. Assim como você me disse, o seu nome, um dos seus nomes no mundo espiritual é alegria. Deus te deu um nome chamado alegria. No dia que Deus te fez, no raiar do dia que Deus te fez, no dia que Deus te fez, no raiar do dia que Deus te fez, Deus me mostra Ele sorrindo sobre você. Você não chorou, você riu no dia em que Deus te desenhou. Há uma janela de 10 anos aberta para a tua vida, você sabe disso. E você vai correr com a tocha nesses próximos 10 anos. Um fogo de uma tocha numa mão e uma garrafa de vinho na outra mão. Ao mesmo tempo que queima, é o mesmo tempo que a alegria vem. Tragada é a morte pela vida. Sim, Deus está mudando a estação na sua vida. Deus está fazendo, Deus está acelerando os seus pés. Deus me mostra asas nos seus pés. A velocidade vai aumentar. E essa velocidade aumentando, o Senhor me mostra que o que você fizer vai carregar fogo e alegria. Você é uma voz, porque você não é um eco. Deus te fez como uma voz e não como um eco. Deus me mostra que você vai ser uma das bússolas, um dos termômetros. Na verdade, você vai ditar o clima do coração de muitos e muitos e milhares e milhares. Minha filha, a solidão acabou. Os dias que você se sentiu só acabaram. Ouça a minha voz. Ela está criando o teu futuro. O fogo e o vinho estão sobre você. Não tema, não tenha medo. Vai ser tudo muito divertido. América Latina, América do Norte, mas depois disso, velho continente. Eu vou começar a colocar um amor no seu coração por aquele lugar ao qual eu já derramei o meu espírito tantas vezes. E você irá para lá como arte, mas carregando fogo e vinho. O seu nome é alegria. Você sabe disso. Vai se espalhar pela América Latina. Vai atingir a América do Norte. E depois o velho continente.
vejo uma fenda se abrindo sobre você. É um tempo de novas revelações dos céus virem. Deus trocou a tua guarda angelical algumas semanas atrás. E esses anjos, eles são anjos que estão preparando esse caminho para as fronteiras. São anjos que não têm fronteiras, que eles passam as fronteiras. Eles estão preparando um caminho para que você vá. Eu vejo as canções sendo gravadas em outras línguas e abrindo portas para isso. Vem, Espírito Santo, sobre ela agora. Cele essa palavra no nome de Jesus. A tocha e o vinho, as nações ao redor do Brasil e depois América do Norte e assim para outros lugares do mundo. Vem, Espírito Santo, enche. Não te chama de louca, faz as coisas loucas. Grite para o mundo. É um som para o mundo, você sabe disso. Grite para o mundo. A língua do secular está sendo apagada. Choro, caramba. Embebede essa geração. Embebede, incendeia essa geração. Em nome de Jesus, embebede, incendeia. Levante suas mãos aos céus. Eu não sei o que você pensa sobre Deus, mas essa noite, depois dessa noite, muita coisa vai ser refeita. Deus construiu o futuro da nossa geração. E eu digo para você que você faz parte desse futuro. E o nome desse futuro é avivamento e reforma. Coloque a mão em quem está do seu lado. Eu quero encerrar assim. Coloque a mão aí em quem está do seu lado. Eu queria que a gente orasse um pelos outros. É agora que todo mundo fica bêbado. Óleo de alegria, Deus. A tristeza vai embora. Que óleo de alegria vem agora, Senhor. Comece a orar agora. Aumenta a tua voz.
Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Vem fazer, vem fazer, Erga suas mãos mais uma vez aos céus. O que nós vamos fazer agora é um ato. E esse ato é um ato em que o que aconteceu aqui não para aqui. Vai ecoar por toda essa geração e por essa nação, amém? Quando eu contar de 1 até 3, nós vamos gritar. E esse grito, na verdade, é o liberar da nossa essência para o Brasil. Mas nós vamos gritar e nós vamos permanecer gritando por quanto nós aguentarmos, amém? Amém? Será como o grito que libera o som, que derruba as muralhas, que prende a nossa geração? Será como o grito que libera a essência do que aconteceu nesse dia aqui? Levante suas mãos. 1, 2, 3.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que nós vivemos hoje. Obrigada, Jesus. Escuta, antes da gente começar, eu perdi a voz de tanto aí. Antes da gente começar esse período, Deus me disse que o que aconteceu hoje aqui serviu de modelo para o que vai acontecer nas outras nações. Então sintam-se privilegiados de Deus ter escolhido a sua nação para começar algo inédito. E nunca mais reclame da sua nação, porque eu nunca vi uma nação tão abençoada e amada quanto o Brasil. E o que aconteceu aqui a gente vai ver acontecendo em muitas outras nações em tempo recorde. E muitos de vocês, todos vocês farão parte disso. Então, levanta as suas mãos, eu quero te abençoar. Espírito Santo, perdão por encerrar e desculpa mesmo. Desculpa mesmo. E eu, Deus, te agradeço por esse dia. Eu te agradeço porque foi muito mais do que a gente imaginava. E da próxima vez eu não vou insistir para você contar nada, porque realmente surpresa é muito melhor. Deus, eu abençoo cada pessoa e cada mão levantada nesse lugar. E eu declaro que a semente que foi plantada dentro dessas pessoas vai germinar e dar bons frutos. E esses frutos não terão fim, porque eles são ramos da figueira que frutificam. E o Senhor poda para que eles deem cada vez mais frutos. Eu abençoo a volta de cada um para suas casas. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo toda parte de você. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada. E se você quiser, a gente volta e faz ano que vem de novo. Obrigada, Jesus.